Se espantando de medo e deixando suas compras caírem, o protagonista mal conseguia acreditar no que estava vendo à sua frente. Um monstro gigantesco, com a aparência de cobra, rasgava os prédios com suas garras, deixando o nosso protagonista paralisado de medo. O monstro então o encara e solta um grito, e o nosso protagonista começa a correr, se esbarrando em um homem misterioso que aparecia diante dele. Sem saber o que fazer, o protagonista é surpreendido quando o homem misterioso diz que na realidade o monstro era um dragão. E nesse momento, o nosso prota acorda em sua cama e se levanta, perguntando se tudo aquilo realmente poderia ter sido apenas um pesadelo. Ao se levantar, sentindo frio, ele regula a temperatura e caminha até a panela. Ao olhar para ela, nota que ela está vazia e em seguida percebe que o saco de arroz também está vazio. Com um suspiro, ele, completamente frustrado, joga o saco de lixo para o lado e vai até o banheiro, onde liga a torneira e começa a escovar os seus dentes, pensando em algo para comer mais tarde. Do lado de fora, ao subir a escada, viu um vira-lata mexendo no lixo. Ele observa a cena com nojo e joga o lixo fora, imaginando, coitado do doguinho, e entra em uma loja de conveniência. E lá encontra comida para cães, mas se assusta com os valores. E mesmo assim, com remorso, ele acaba comprando. Ao ver o cachorro, ele se aproxima e oferece comida. O vira-lata logo pega e o prota passa a mão em sua cabeça, dizendo que ele é um bom garoto e não deveria voltar a comer lixo. Ele então segue para a escola e no caminho, o som é tão alto que ele coloca os seus fones de ouvido. Ao olhar para o celular, recebe mensagens automáticas da sua operadora, o parabenizando pelo seu aniversário, mas ele simplesmente ignora. Chegando no portão da escola, já na sua sala de aula, vê alunos fazendo um teste de personalidade. Alguns meninos comentam sobre leituras de tarô, mencionando que uma única sessão custa 10.000 wons, que é em torno de uns 40 pila. O protagonista reflete sobre como é impressionante ganhar tanto dinheiro com uma única leitura, e entende o motivo das seitas a atacarem as pessoas, e pensa que mesmo que se fosse verdade, pessoas nascidas no mesmo dia deveriam ser iguais. Enquanto isso, ele escuta uma menina comemorando seu teste de NTP e reflete tentado a falar algo, mas decide guardar para si. Rapaziadinha, nosso prota é meio descrente. Ele leva um tapão nas costas e o seu colega grita: "Feliz aniversário". O protagonista, confuso, pergunta o que aconteceu e o nerd da sala começa a jogar pacotes de pão na mesa. Ele diz que aqueles pãezinhos são de aniversário, explicando que não sabia o sabor que o prota preferia, então comprou vários. O protagonista questiona se aquilo era um tipo de brincadeira e o nerd responde que é uma forma divertida de dar os parabéns. O protagonista distribui os pães e pergunta se tem algo para beber. O nerd coloca um suco de maçã na mesa e o prota questiona se ele gastou todo o dinheiro em pão. Os outros alunos sugerem que, depois da aula, eles poderiam comer costela de porco, e um deles brinca dizendo que o prota tenha planejado um jantar em família para comemorar o seu aniversário. O nosso protinha fica todo desconfortável e reflete e diz que hoje em dia as pessoas não se importam em celebrar um simples aniversário. Agora que eu reparei que eu tô lendo essa obra e até agora eu não vi o nome do nosso protagonista. O gordinho da turma se aproxima, desejando um feliz aniversário ao Yong-ji, alertando que teve um sonho estranho, em que seus dentes quebravam, e que isso significava que alguma pessoa ao seu redor poderia se machucar. E o Yong, sempre cético, pergunta se ele estava dormindo enquanto roía os dentes, mas o gordinho insiste que seus sonhos costumam se realizar. Ele então começa a apostar que o prota vai se machucar ou não. E o outro amigo, o nerd, aposta que o protagonista se machucará e dá um soco nele. O outro colega também aposta e dá uma cotovelada nele. Estão espancando o prota. E os colegas brincam, cobrando a aposta. E o prota, logicamente, se afasta deles. O cara mal tem pra comer, não vai ter pra pagar a aposta. Meu Deus. O outro nerd aparece com uma vassoura, apostando que o prota não se machucará, e começa a brincar com ele. O Yong sai da sala pensando que aqueles alunos são um bando de burguês safado. Ao virar ao corredor, ele esbarra com a garota, e as cartas que estavam na mão dela caem ao chão. Ele se desculpa e começa a ajudar a pessoa, que por sua vez diz que não se importa, pois ela não estava prestando atenção. O prota pega as cartas espalhadas e as entrega, uma por uma, e fica intrigado com o comportamento da garota. Ela, com um olhar distante, quebra o silêncio perguntando se ele está fazendo aniversário. Eu não sei não, hein? O Yong, um pouco confuso, confirma, e ela então, de forma alegre, pega o baralho e diz que vai ler sua sorte, pedindo para ele escolher uma carta. O Yong, descrente, faz uma expressão de desgosto, recusando. E mesmo ela insistindo, o Yong mais uma vez recusa,
dizendo que não acredita nessas coisas. E nesse momento, o nerd aparece de novo e manda o Young ficar parado para ele não se machucar. O prota sai correndo e a menina, ao olhar para o chão, encontra uma carta chamada Morta. Ela fica parada por um tempo, analisando a carta. Enquanto isso, suas amigas aparecem e a acham. Então ela se afasta e mais tarde o protagonista volta à sala de aula, onde se sente entediado e acaba cochilando durante a aula. Ele acorda assustado com o grito do professor e, sem entender bem, perguntando ao colega ao lado em que página estava. O professor, irritado, reclama que os alunos ainda estão no primeiro semestre e não conseguem se concentrar. O prota, distraído, percebe uma silhueta na janela e fica assustado, perguntando o que era aquilo. O professor, preocupado, pergunta seu nome, já que ele estava olhando por muito tempo o corredor, e oferece abrir a janela. O prota diz que não, mas fica na dúvida, achando que talvez tinha visto errado. Os colegas comentam sobre o Young, falando que ele parecia estar observando algo do lado de fora. Após a aula, ele sai, mas não consegue encontrar a figura no corredor vista anteriormente. De repente, algo aparece atrás dele, dando-lhe um tapão. O valentão, com um sorriso no rosto debochado, lhe dá os parabéns. O Young, pistola, pergunta qual é o problema e o valentão o provoca chamando de merdinha. E o nosso prota quase se caga percebendo que era o valentão da escola. O valentão, de forma debochada, pergunta ao Young se ele não poderia arrumar o cabelo, pois não queria ser visto com ele. E o Young, já cansado, pensa que era só fingir que não o conhecia. Chama o valentão na sua mente de merdinha. Só que o valentão percebe e provoca, perguntando se ele o chamou de merdinha em pensamento, zombando dele. Nesse momento, a garota se aproxima e abraça os braços do Young e pergunta ao valentão o que ele estava fazendo com o namorado dela. O prota e o valentão ficam surpreso com a situação. O valentão, desconcertado, pergunta ao Young se é realmente namorado da Ruisu e pergunta a Ruisu se isso era algum tipo de punição. A Ruisu responde que não, e o Young se lembra dela, reconhecendo como a mesma garota de antes do esbarrão. O valentão, irritado, chama a Ruisu de merdinha e em seguida diz que ele não pode fazer nada contra uma menina. Ele coloca a mão no ombro do Young e, de forma sarcástica, pede desculpa, dizendo que agora ele tem uma namorada, e o provoca dizendo que ela é rica e chamando o nosso protinha de pobre órfão. A Ruisu então pergunta ao Young se estava tudo bem e o que o valentão havia lhe dito. O protagonista se solta dos braços dela e diz que nem a conhece, então como poderia ser seu namorado, e a questiona se algo assim se espalhasse, o que poderia acontecer. E ela, com um olhar sério, pergunta ao Young se ele iria achar ruim se algo como esse robô se espalhasse, o que deixa o Young ainda mais desconfiado, perguntando se era algum tipo de punição que ela estava pagando. E ela afirma que não, e que realmente gosta dele. Ele, sério, pede desculpa e se recusa. E o Young, ao virar as costas e sair, a Ruisu lhe olha de forma estranha. E ela começa a segui-lo, deixando presentes para ele em todos os lugares. Na sala de aula, no banheiro, até mesmo em sua cadeira. Os seus colegas curiosos perguntando ao Young se ele realmente estava saindo com a garota, mas ele responde que não. Antes que ele possa continuar com a conversa, alguém interrompe ele dizendo que a sua namorada estava ali. No corredor, a garota continua a chamar o seu nome insistentemente. O Young se vira irritado e pede para ela parar, avisando que está prestes a perder a paciência. Ela pergunta se ele a odeia e pede desculpa e fala que iria se esforçar mais. Nosso menino fala que não tem com que se esforçar, eles nem se conheciam. Ela se emociona e fala que ama. O Young fica surpreso e em seguida fala que iria fazer do jeito dela então. Ele diz que iria terminar com ela e a partir de agora eles são estranhos. E ele dá as costas e sai andando. Ela, completamente triste, coloca a mão em seu rosto. Mais tarde naquele mesmo dia, ele estava voltando para casa enquanto conversava com os seus amigos pelo celular. E um deles, de forma sarcástica, pergunta se ele estava aproveitando a vida. E o outro colega pergunta o porquê dele ter mantido segredo. E o outro colega dele fala apenas para ele admitir o romance e diz que seria legal sair com algumas amigas dela também. O nosso protagonista fica irritado com aquela zoação, então ele começa a digitar, dizendo que na realidade não havia nada entre eles, mas lembra que não iria adiantar muita coisa e desiste nesse processo. Ele percebe que o cachorro que havia encontrado de manhã ainda estava lá, então o encara um pouco e fica surpreso por ele ainda estar lá. Ele só passa direto e vai em direção à sua casa. Olhando para fora, ele percebe que o tempo está nublado e em seguida entra em sua casa, onde começa a trocar de roupa. Ele parece estar meio depressivo, com um olhar solitário, então gotas de chuva começam a cair e ao olhar
olhar para fora, ele percebe que a chuva aumentou. A cena corta para ele secando o cachorro. Então o animal começa a se sacudir para se secar, molhando o Young. E em seguida sai correndo e sobe em cima de sua cama. E nosso protagonista se pergunta se essa seria a nova casa do animal. Ele fica feliz ao ver que o cachorro está confortável. Então ele coloca um pouco de comida e uma tigela de água. E fala que vendo ele assim, parece que o dono esqueceu ele lá. Ou o abandonou. Ou talvez que nunca tivesse um dono. O cachorro então começa a andar na direção do Young e começa a subir em seu colo. E vendo o cachorro tão dócil, o Young já não se sentia tão depressivo. Então o doguinho coloca uma pata em seu peito, depois coloca outra pata. E em seguida começa a arranhar. E o Young fica sem entender o que está acontecendo e perguntando qual o problema do cão. Então ele se levanta e fala que hoje o dia foi cheio de surpresa. E fala que o doguinho também foi uma dessas surpresas. Ele então acaba sentindo algo e ao olhar pela janela não tinha nada. E alguém começa a bater em sua porta. Por conta disso o cachorro começa a latir. Então ele manda o cachorro fazer silêncio e pergunta quem seria essa hora. E ele começa a olhar pelo olho mágico e não consegue ver nada. A pessoa chama o seu nome deixando surpreso. Ele então pergunta quem é você? E a pessoa fala, sou eu. Ele pergunta quem é você? E a pessoa responde, sou eu, Ryusu. Nosso menino fica surpreso. Então ele abre a porta e percebe que então a Ryusu estava encharcada. Então ele pergunta, como você chegou aqui? E ela diz que esse era o conceito de uma namorada que volta atrás após ser rejeitada pelo namorado dela. Então ele pergunta, que diabo de você está falando? Mas então ele nota que as roupas delas estão molhadas.